Oi, pessoal. Então, agora nós vamos começar a semana 26, tá? De língua portuguesa. E nessa semana nós vamos fazer as páginas 13, 14 e 15, tá bom? Começando em língua portuguesa agora, nós vamos aqui continuar naquela mesma temática sobre a Amazônia, tá bom? E aqui nós temos 3 tipos de árvores que são nativas da floresta amazônica. Para conhecer um pouco mais sobre essas plantas, leia o texto a seguir. Então, vamos ler aqui, ó. A primeira que nós temos aqui é a castanheira do Pará. Está entre as maiores árvores da Amazônia. Atinge de 30 a 50 metros. Pode viver mais de 500 anos. Floresce durante os meses de novembro e fevereiro e é conhecida internacionalmente por suas deliciosas castanhas. A madeira é de excelente qualidade, porém sua extração está proibida por lei no Brasil, na Bolívia e no Peru. O corte ilegal e a abertura de clareiras representam uma ameaça contínua para essa árvore. Então, gente, a castanheira do Pará, ela está proibida por lei de ser cortada. A extração dela é proibida por lei. Mas a gente sabe que, né, tem pessoas que não obedecem à lei, né? E, às vezes, essa árvore é extraída, é cortada. Mas vamos para a próxima aqui. Na nossa próxima árvore aqui, ó, essa árvore aqui, ó, é o piquiá. É uma super árvore, atingindo de 20 a 45 metros de altura. Tudo nela é aproveitado. A madeira forte é utilizada na construção naval, construção de navios e confecção de postes, mourões. Mourões são aquelas madeiras grossas que constroem cercas, tá? Nas fazendas, aquelas cercas que são construídas com madeira e arame farpado. Aquela madeira grossa, redonda, chama mourão. E dormentes. Dormentes são aquelas madeiras que vocês olham no trilho do trem, tá? Aquelas que estão na horizontal no trilho do trem, tá? São chamadas de dormentes. Além dos frutos deliciosos, suas grandes flores amarelas são muito nutritivas e atraem diversos animais. Floresce durante os meses de agosto e setembro. Ocorre em matas de terra firme da região amazônica, tá? E por fim, nós temos aqui o mogno, tá? Essa árvore, o mogno, tá? Ela já foi muito cortada, muito extraída no século passado, né? O mogno pode atingir a altura de 25 a 30 metros, com um tronco de 50 a 80 centímetros de diâmetro. O diâmetro é a largura do tronco, tá? Olha, de 50 a 80 centímetros de largura. É um tronco bem largo, bem grosso, tá? Floresce durante os meses de novembro e janeiro. Novembro a janeiro. A madeira de aspecto castanho avermelhado é muito bonita e usada na produção de móveis e instrumentos musicais. A extração clandestina é um importante fator de devastação
da floresta amazônica. Atualmente, o corte do mogno é proibido no Brasil, tá, gente? É proibido, mas a gente vê, né, na televisão, nos jornais, que a floresta amazônica, quando o helicóptero, né, sobrevoa a floresta amazônica, a gente vê várias áreas devastadas, várias árvores tombadas, tá? Inclusive o mogno, tá? Bom, vamos lá então. Aqui embaixo está da onde foi tirado o texto, né? Ó, Árvores do Brasil, cada poema no seu galho, ilustrações de Laura Beatriz, segunda edição, São Paulo, 2017, página 43. Então, vamos lá. Agora, preencha a tabela com os dados sobre essas plantas. Então, vamos lá. A primeira coluna aqui, nós temos a castanheira do Pará. O que vocês vão preencher aqui, ó? Nome científico. Vocês perceberam que aqui embaixo da árvore, ó, tem um nome que a gente não consegue falar, né? Bertiboletia. Esse é o nome científico. Vocês vão copiar daqui, ó. Tá aqui o nome científico da árvore. A altura que atinge, tá falando aqui, ó. Ó, a altura, ó, de 30 a 50 metros, tá? Período de floração, qual é o período do ano que ela, aqui, ó, período do ano que ela floresce. Vocês vão colocar aqui. E a utilização, para que serve, para que ela é utilizada, essa árvore, tá? Então, ó, conhecida internacionalmente por suas deliciosas castanhas. Então, essa árvore aí, ela produz a castanha, tá? Então, vocês vão colocar aqui tudo sobre a castanheira do Pará. Tudo que está pedindo aqui, nessa coluna, vocês vão colocar aqui sobre a castanheira do Pará. Depois, vocês vão lá e vão também fazer a mesma coisa sobre o piquiá, tá? Nome científico, olha lá, o nome científico tá aqui, ó. Que mais? Altura que atinge, vocês vão olhar lá no texto. Período de floração, vocês vão colocar aqui, e a utilização, tá? E a mesma coisa com o mogno, tá bom? O nome científico, a altura que atinge, o período de floração e a utilização do mogno. Tudo bem? Bem fácil essa parte aí, né, gente? É só vocês olharem lá no texto de cada árvore que vocês vão conseguir fazer a tabela de boa. Vamos passar para a página 14? Olha aqui. Na página 14, nós temos aqui, ó. Releia esse trecho. De novo, é um trecho daquela entrevista, tá bom? Lá do começo da nossa unidade, da apostila. A pergunta do repórter foi o seguinte: há um risco real de desertificação da Amazônia por causa do desmatamento e das mudanças climáticas em curso? O que é desertificação? A gente já falou sobre isso, tá? Desertificação. O comecinho da palavra já dá pra gente ter uma ideia. Deserto, tá? Se continuar destruindo, cortando a Amazônia, a repórter perguntou: há risco real da Amazônia virar um deserto? É isso que ela está perguntando. Por causa do desmatamento e das mudanças climáticas em curso? Aí o botânico
o entrevistado lá respondeu: acho que sim, há risco, sobretudo por causa das mudanças climáticas. Elas estão impactando a biodiversidade mais do que qualquer outra coisa. Não estamos falando só da destruição da floresta, mas do consumo de gasolina nos Estados Unidos e na China. É um problema mundial. Temos de nos unir se quisermos resolver ter a Amazônia no futuro e ter a Amazônia no futuro. Precisamos da mata. Então, ele está falando que existe essa possibilidade, sim, tá? Mas, gente, isso não acontece de uma hora para outra. Isto já vem acontecendo, já há muito tempo vem acontecendo a destruição da Amazônia, tá? E se continuar desta forma, como o ser humano está agindo em relação à natureza, e em relação à mudança climática também, pode acontecer, tá? Há muitos anos ainda para frente, pode acontecer a desertificação da Amazônia, sim, tá? Mas vamos lá. Letra A. Você sabe o que é desertificação e quais são suas causas? Ah lá, acabei de explicar para vocês o que era, tá? Aguarde a orientação do professor e depois registre a conclusão que chegou. Por que a apostila fala aguarde a orientação do professor? Porque se a gente estivesse na sala, o que a gente ia fazer? Eu ia com vocês entrar no Google e procurar lá para vocês desertificação. O que é desertificação da Amazônia, tá? E aí ia aparecer para nós tudo que nós precisamos saber sobre desertificação da Amazônia, tá? Já expliquei para vocês num vídeo anterior de semanas atrás como que vocês fazem isso, tá bom? Não vou fazer agora porque eu já expliquei para vocês, tá bom? Vai no Google, digita desertificação da Amazônia e você vai registrar a sua resposta aí, beleza? Eu já ensinei isso para vocês. Pesquisa, eu já ensinei para vocês como pesquisar. B. Reescreva a parte sublinhada, recuperando a que palavra elas está se referindo. Então, aqui no texto, nós temos uma frase que está grifada. Então, olha só. O texto começa assim, ó, vou começar do início. Acho que sim, há riscos, sobretudo por causa das mudanças climáticas. Elas estão impactando a biodiversidade mais do que qualquer outra coisa. Vocês vão reescrever esta frase que está grifada, substituindo a palavra elas por qual palavra? Essa palavra elas está se referindo a quê? Ó, gente, presta bem atenção, tá? Aí vocês vão reescrever a frase aqui embaixo. Então, preste bem atenção, eu não vou falar para vocês. Leiam com atenção e, ó, elas estão impactando, elas quem? Essa palavra, elas está no lugar de qual palavra, de quais palavras? Presta bem atenção na leitura aí. E aí você vai reescrever aqui, tá bom? Releia o trecho e faça o que se pede. De novo, mais um trecho da entrevista. Falando em respeito às plantas, como é a relação dos índios com a floresta amazônica? Aí ele responde assim: se você olhar o mapa da floresta, verá que as áreas onde ainda vivem os índios são as mais conservadas. Muitas das tribos não destroem grandes áreas e usam a floresta de forma sustentável. Já expliquei para vocês o que é forma sustentável.
Os indígenas, eles só tiram da floresta aquilo que eles vão consumir, para o consumo deles, tá? Então, frutos, remédios, tá? Plantas que são remédios para eles, tá? Eles não destroem apenas para destruir, ou para vender, ou para fazer contrabando de madeira. Não. Eles usam a floresta de forma sustentável. Eles só tiram aquilo que eles precisam. Essa é uma coisa que deveríamos aprender com eles. Os métodos sustentáveis de manejo da floresta, tá? Mais uma frase grifada aí, ó. Essa é uma coisa que deveríamos aprender com eles. Os métodos sustentáveis de manejo da floresta. O que é manejo? É de como lidar com a floresta, tá? Como você saber respeitar a floresta, tirar aquilo, apenas aquilo que você vai precisar, nada mais, tá? Que áreas das florestas são as mais conservadas? Tá aqui, ó, tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Leiam e coloquem a resposta bonitinha aqui, tá bom? Página 15. Letra B. Reescreva a parte sublinhada, recuperando a quem a palavra eles está se referindo. Vamos voltar lá na frase sublinhada? Vamos lá? Olha, essa é uma coisa que deveríamos aprender com eles. Eles quem? Esse eles é quem? Aí vocês vão reescrever lá embaixo. Essa é uma coisa que deveríamos aprender com os. Quem são eles? Tá? Não vou falar, não. Tá bem explicadinho aí. Aí vocês vão reescrever a frase aqui, ó. Tá? Tira o eles e coloca a palavra que o eles está se referindo. Tá bom? Vamos lá. Leia as perguntas com a entonação que os sinais de pontuação sugerem. Ah, gente, isso daqui é bem importante, tá? Tem pessoas, e até mesmo, acontece até mesmo comigo, às vezes, tá? Às vezes eu tô aqui explicando alguma coisa para vocês, e quando eu chego lá no final da frase, é uma pergunta. Aí eu falo, peraí, é uma pergunta. Aí eu volto, leio com a entonação de pergunta, com a entonação do ponto de interrogação, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos várias frases, tá? Nós temos vários pontos de interrogação aqui. Então, são várias perguntas. As perguntas, elas não podem ser lidas assim, ó. Como o senhor se apaixonou pela Amazônia? Não, gente. Tem que ter uma entonação mais do ponto de interrogação, de pergunta. Então, como o senhor se apaixonou pela Amazônia? Tá vendo a entonação da leitura? Olha, a primeira vez do senhor na Amazônia foi em 1964? O que mudou nesses anos? Olha a entonação da pergunta. O senhor acha que já há perda significativa da diversidade? Há um risco real de desertificação da Amazônia por causa do desmatamento e das mudanças climáticas em curso? Falando em respeito às plantas, como é a relação dos índios com a floresta amazônica? Perceberam a entonação da pergunta? Tá? Então, a gente tem sempre que ler, tá? Obedecendo o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, tá? Bom,
Aí, o que que vocês vão fazer aqui? Olha só, aqui embaixo tem o que vocês vão fazer aqui nessas perguntas. Então, olha só. Letra A. Encontre e pinte de verde nas 3 primeiras perguntas os pronomes de tratamento utilizados pelo entrevistador ao se referir ao entrevistado. Vamos voltar um pouquinho e relembrar? Pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento. Como você trata uma pessoa, tá? Então, pronomes de tratamento. Você, senhor, senhora, Vossa Excelência, quando você está falando, por exemplo, com o presidente da República, tá? Você não pode falar com o presidente da República, e aí, você, beleza? Não, tá? De forma alguma. Tem todo um tratamento, toda uma forma mais formal, tá? De se referir à pessoa, tá bom? Então, senhor, senhora. Você também é um pronome de tratamento quando você está falando com seu amigo, tá? Você, Vossa Excelência, Vossa Eminência, quando se dirige ao Papa, tá? Então, o pronome de tratamento é a forma como você se refere à pessoa com quem você está falando, tá bom? Aí vocês vão pintar de verde nas 3 primeiras perguntas daí do quadro. Vocês vão pintar de verde os pronomes de tratamento, tá? Na letra B, em todas as perguntas há algo em comum, o mesmo sinal de pontuação. Circule-os. Olha lá o que eu falei para vocês, ó. Em todas as perguntas tem o sinal. Olha lá, ó, todas. Você vai circular esse sinal, que é o ponto de interrogação. Letra C. Pinte de vermelho as letras iniciais maiúsculas. Professora, todas as letras iniciais maiúsculas? Sim. Olha aqui, ó. Sempre no início de frase, iniciamos com letra maiúscula, tá? E tem outra coisa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, começa outra frase e também começa com letra maiúscula, tá bom? Então, sempre pinte de vermelho as letras iniciais maiúsculas. Letra D. Em que situações foram utilizadas as letras maiúsculas? Acabei de falar para vocês. Quando nós iniciamos a frase, no início de frase, tá? Professora, mas aqui, ó, termina uma frase e já tem outra na mesma linha. Não tá no parágrafo, não tem problema. Está iniciando uma frase aqui. Então, letra maiúscula, tá bom? Se você fosse o entrevistador, que outras perguntas faria? Escreva e leia para os colegas. Que outras perguntas vocês fariam para este entrevistado aí, para esse botânico que está falando sobre a Amazônia? Você pode escrever 2 ou 3 perguntas, já tá legal. O que você gostaria de perguntar para ele? Aí você vai colocar aqui, tá bom? Mas aí é a sua pergunta, tá? Você pode conversar com seu pai, com a sua mãe sobre o assunto, tá bom? E escrever a sua pergunta aqui. E aí, na questão 16, que nós estamos na página 15, nós terminamos a parte de língua portuguesa da semana 26, tá bom, pessoal? Um beijo a todos, bons estudos e
Boa semana!